Então, veja, esse é o atual, a minha atual pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo, como o Diogo apresentou, com essa bolsa com a CAPES, por isso tem tanto logo aí, nessa apresentação. Eu atualmente trabalho na Federal de Pernambuco, em Recife. Ano que vem vamos ter um grande evento, em muitos sentidos da palavra grande. Espero que todos possam ir em Recife. O último foi em Olinda, da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Esse vai ser na última semana. Então, coloquem o nosso Call for Abstracts, vai sair provavelmente agora em outubro, novembro, desculpa. Então, todos e todas convidadas para dançar um maracatu e fazer filosofia analítica lá, broadly construed, né, amplamente construída em Recife. Os caminhos da filosofia analítica estão indo para Recife ano que vem também. Tá? É, então, é, o que eu tenho feito nesses últimos meses, eu estou me concentrando na escrita de um livro, ok? Em português brasileiro, onde eu tento articular várias coisas que eu venho pensando nesses últimos muitos anos aí de pesquisa dedicado há temas que giram em torno de lógica. E lógica é difícil, é complicado, porque não tem só a questão formal, mas você também vai lidar diretamente com questões ligadas à linguagem, a uma espécie de teoria do significado, a cognição. Você pode também ter elementos normativos, elementos políticos envolvidos. E cada vez mais você cava, mais coisa vai. Então a gente precisa não só de um grupo pesquisando, mas eu brinco com o pessoal lá em Recife, o nosso grupo Normativa. A gente precisa de um exército para lidar com tanta coisa interessante. Então, essa apresentação, ela meio que corresponde ao terceiro capítulo desse livro. O livro é chamado A Espiral Normativa, tá? Sobre neopragmatismo na revisão da lógica. Eu estou finalizando uma última versão para submissão, né? Então, quem tiver interesse, depois me escreve. Eu tenho um texto, uma espécie de artigo sobre essa apresentação, mas ele corresponde ao terceiro capítulo, né? O primeiro capítulo ele trata basicamente sobre a introdução que eu vou fazer aqui agora, sobre questões de filosofia da linguagem, especificamente ligadas a uma tradição que eu estou chamando de neopragmatismo. O segundo capítulo são pensar revisão, usando a literatura de equilíbrio reflexivo e negociações metalinguísticas e engenharia conceitual para lidar com o fenômeno da pluralidade de lógicas. E a terceira parte é essa parte mais próxima de filosofia das ciências cognitivas, especificamente mais voltada para pensar a cognição embodied, né, corporificada, e também a dinâmica e situada, né? Então, o nome dessa apresentação é como a gente muda os poderes solicitantes de uma contradição. Essa apresentação eu fiz também em maio, no EBL, Encontro Brasileiro de Lógica, convidado lá pela Sociedade Brasileira de Lógica, foi em Serra Grande, São Paulo. Eu agradeço a todos lá que tiveram essa oportunidade. Sobre a pluralidade de lógicas, afórdances inferenciais e habilidades normativas. Vamos lá. A estrutura do que eu vou apresentar. Eu acho que eu vou falar, usar mais tempo para a introdução e a segunda e a terceira, provavelmente eu vou um pouco mais rápido. Porque por conta de pouco tempo. Dois, porque eu gostaria de fato de colocar aqui uma espécie de plataforma conceitual. E três são os conceitos que eu ainda também não tenho lá muita segurança com eles, né? Então, eu sou muito aberto para aqueles que não tiverem, talvez, tempo de fazer perguntas, participar agora. Eu estou muito aberto, podem me escrever aqui para esse e-mail. E, em verdade, eu respondo e-mails, só e-mail mal criado, que eu não respondo, tá? Aí eu ignoro. É, a estrutura é basicamente essa. Eu vou fazer uma introdução mais longa. É, na primeira parte, sobre inferencialismo e expressivismo na revisão da lógica. A segunda, sobre uma literatura que muitos de vocês conhecem, né? Até mais do que eu, Diogo, Rodrigo. Não sei se Flávio também frequenta essa tradição dos affordances, né, de Gibson, da psicologia
lógica de Gibson. A terceira parte eu tento fazer um argumento analógico, tá? Basicamente usar essa literatura da psicologia ecológica para dentro da filosofia da lógica, epistemologia da lógica, tá? É chamado de aí eu acho que aqui é a parte mais, digamos, original e mais problemática também, né? Affordances inferenciais, poderes solicitantes desses affordances inferenciais e habilidades normativas. Ok? Vamos para a introdução. Então, o livro que eu estou escrevendo, e basicamente muita coisa que eu penso nos muitos anos, pelo menos uns 10 anos, frequentando, né, tentando ensinar lógica também em universidades federais brasileiras e participando de eventos de filosofia e lógica no Brasil e fora do Brasil também. Na América do Sul tem uma grande tradição em filosofia lógicas não clássicas e Brasil. É pensar a possibilidade de revisão da lógica, tá? É sobre uma plataforma conceitual que eu estou chamando de neopragmatismo. Isso não é original, você tem outros autores que também pensam neopragmatismo contemporaneamente, por exemplo, Hill Price, ou o próprio Brandon, que é uma pessoa que me influencia muito. O próprio McDowell também usa, às vezes, esse conceito lá na escola de Pittsburgh, né? A partir de Sellars. O que que eu estou tentando fazer, viu, gente? Rápido aqui. Muita coisa. Eu gostaria de ter uma visão de lógica, uma visão filosófica da lógica que permitisse diversidade, ok? De sistemas lógicos, especialmente de sistemas lógicos não clássicos. Eu vou me focar mais aqui na paraconsistência, né? De sistemas lógicos que são tolerantes ou aceitam contradições sem explodir a relação de consequência lógica. Mas eu não estou usando a literatura de pluralismo lógico, tá? Vocês vão perceber por quê, talvez não percebam. Eu acredito que essa literatura de pluralismo lógico, eu não concordo com os pressupostos. Tá? Eu acho que tem pressupostos representacionais e realistas sobre qual a lógica é a verdadeira, qual a lógica é a lógica, digamos, mais adequada para representar um domínio. Eu acho, assim, como alguém que é versado, né, educado como Diogo, numa tradição mais wittgensteiniana, é, eu não eu vejo uma alternativa, né, a essa visão mais expressiva e representacionalista da lógica, tá? Eu gostaria de permitir revisão da lógica, ok? Ou seja, não é uma visão monista, né? Eu gostaria de permitir a plasticidade, né? Uma plataforma filosófica que permitisse a criatividade, de que lógicos pudessem fazer novos sistemas. Eu gostaria que esses lógicos eles fossem, tivessem habilidades, competências de mudar a lógica na qual eles estão operando. Eu gostaria que fosse uma interpretação da lógica filosófica que fosse naturalizável, ou seja, coerente com a história natural, inclusive com contrapositiva um contrafactual, no sentido de se a nossa história natural fosse diferente, provavelmente sistemas lógicos também seriam diferentes. Que fosse contíguo, né? Eu não sei se Flávio ainda é vegano, né, Flávio? Muito bom, isso aí. Então, que fosse contíguo com uma visão não antropocêntrica, né, do fenômeno da lógica, que pudesse ser contíguo com, pelo menos com outros, a cognição de animais não humanos, né, animais complexos, né, de organismos complexos. Então, muita coisa, né, gente? Que não fosse debitária de uma visão platonista, de estruturas abstratas independentes da própria atividade cognitiva, e nem transcendentalista, porque me parece que numa visão transcendentalista mais kantiana, eu acho que ela é mais monista, né? São argumentos muito poderosos de condição de possibilidade, e eu não sei lá muito a priori categorial sendo imposta a fenômenos e essa diversidade que eu gostaria de ter, né? E criatividade, possibilidade de revisão também. Mas eu gostaria de um convencionalismo forte, né? Um convencionalismo basiano do princípio de tolerância, onde basicamente a gente não precisa falar de filosofia, não precisa dar motivação filosófica, basta dar as regras sintáticas, né? Bem comportadas do nosso sistema e está feita uma lógica nova. Mesmo, uma vez que ela não seja trivial, ela é tolerada, né? Acho que essa é uma visão
eu acho que permite muita arbitrariedade e eu acho que esvazia a discussão sobre significado e normatividade de sistemas lógicos, né? É interessante que permite plasticidade, diversidade, mas eu não gostaria de ter essa visão mais arbitrária. Eu acho que tem constraints, sim. Eu acho que tem mais restrições, sim. Vou chamar de restrições materiais, que também comportam restrições normativas e restrições variadas de pressões ambientais, né? Eu gostaria que fosse contingente, ou seja, poderia ser outra. Os nossos sistemas formais poderiam ser outros, mas não são arbitrários, tá? Eles não. Que permitisse também consequências políticas, tá? Isso é uma derivar, por exemplo, eu ter algum tipo de visão filosófica sobre lógica que me permitisse, por exemplo, pensar por que lógicas não clássicas, por exemplo, a paraconsistência, ela é desenvolvida em cânones filosóficos e tradições filosóficas muito distantes de grandes centros europeus filosóficos, do Cambridge, é desenvolvida em Austrália, é desenvolvida em Polônia, desenvolvida em parte em alguns lugares aqui da Bélgica, desenvolvida em Campinas, no Brasil, América do Sul. Eu gostaria de entender isso um pouco, tá? Então é muita coisa. Quem ficar mais curioso pode depois me escrever para pedir acesso a esse livro. Então eu gostaria de ter todos esses ingredientes. Então é uma tradição neopragmatista que está criticamente reagindo a Descartes. Desculpa, não reagindo a Descartes, mas reagindo ao cartesianismo, tá? O que seria essa posição anticartesianista? Ah, o pessoal lá em Recife brinca comigo que o Descartes é o meu malvado favorito. Eu dou essas escorregadas, esses lápis. É, então, é uma posição onde a cognição e o raciocínio eles não são uma questão de uma entidade individual consumindo e manipulando representações internas. Isso é muito próximo de coisas que Diogo também faz. O Rodrigo também tem muito interesse nessas discussões. Mas deveriam ser pensadas em termos de capacidades ou habilidades especiais de alguns animais situados e corporificados. Eu estou chamando aqui de uma espécie de engajamento deontológico, de maneira permanente e dinâmica, em trocas com outros animais e com partes selecionadas, né, do ambiente onde esses animais estão. Então, o problema, o que significa esse deontológico, Marcos? Isso é relevante? Eu acredito que sim, tá? Como eu coloquei aqui na figurinha, a gente está falando sobre regras, né? Sim, porque eu gostaria de ter essa postura normativa em relação à lógica. Existe uma indústria de produção de artigos sobre normatividade da lógica nesses últimos anos. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu vou assumir, tá? Que a normatividade da lógica. E isso é muito coerente com a visão baseada em jogos de linguagem, né? Do Wittgenstein e do espaço de razão, de Sellars e de Brandon também, né? Onde aprender o significado de um conceito é dominar o uso desse conceito, e esse uso ele é imerso em regras, né? Do que se segue, do que te autoriza a fazer a partir desse uso. Então não é só uma ideia wittgensteiniana que significado é o uso, mas é também isso, mas o uso ele é articulado normativamente, ou seja, para entender um conceito você tem que entender no sentido de que o que te permite inferir do uso desse conceito, o que é compatível ou incompatível materialmente com esse conceito, né? Então, eu penso que normatividade aqui é crucial, isso não é original para o tipo de racionalidade que a gente tem. Eu não estou falando de um imperativo categórico, eu não estou falando de uma estrutura a priori, né? Eu também não estou falando de algo mais convencional, como um aspecto de fato jurídico, né? Uma constituição de um país. É. Qual é a intuição? A minha intuição é uma intuição inferencialista, tá? É uma intuição de dedução natural, da, da teoria da prova, né? De Gentzen, Kravitz, que vem a partir do meu orientador Luiz Carlos Pereira também. E eu acho que Wittgenstein também tem vários elementos em relação a isso. Depois do colapso do Tractatus, né? Então, qual é a ideia? É que regras fixam, as regras constituem, as regras articulam significado.
ok? Generalizando isso, não só os conectivos lógicos, eles são dados pelas regras de introdução e eliminação. O significado é dado por isso. O que o Brandon faz é generalizar isso, esse modelo inferencialista. Então, aprender um conceito é um know-how, é um tipo de habilidade, competência de saber aplicá-lo. De maneira contrapositiva, se você não sabe aplicar o conceito, você não entendeu o conceito. Ok? E você aplicar o conceito é sempre em termos de compromissos, autorizações, proibições e permissões. Né? Ok, então essa é a minha base. O que que é a racionalidade aqui? A racionalidade não é alguma coisa dentro da nossa, especial dentro das nossas mentes, mas é uma maneira da maneira como a gente age, no mundo. Eu estou deslocando, que é um movimento pragmatista, deslocando a discussão sobre verdade, condições de verdade e cláusulas no that, para elementos de competência, técnica e know-how. Então, a ideia é que nós somos seres normativos, nós nos damos regras, normas, critérios para avaliar coisas, raciocinar, inferir e agir, num mundo que é muito misterioso, pode ser muito perigoso, muito instável, especialmente se estiver no Rio de Janeiro, aí, com Cláudio Castro. Então, ser algo racional como nós é exercitar o que eu estou chamando aqui de uma habilidade expressivista. Tá? Rodrigo também fez lá boa parte da educação filosófica dele em Leipzig, né? Aqui perto de Berlim. A gente tem o Stekla Weithofer, muito ligado também a essa tradição do Brandon, e é uma tradição expressivista. O que que é uma habilidade expressivista, mano? Então, somos pragmatistas, certo? Nós começamos pelas práticas, ok? As práticas já estabelecidas, práticas correntes. E dessas práticas, a gente vai tentar extrair as normas implícitas que articulam o significado dessas práticas. Nós vamos tentar tornar explícito, explicitar as normas implícitas que articulam os nossos jogos de linguagem. E essas normas, elas são difusas, elas são confusas, elas são difíceis, mas a gente lida, né, com as indeterminações e conflitos dos nossos jogos de linguagem, né? Isso faz parte do nosso domínio, né, dos conceitos, né? Esse primeiro barco de Neurath, né, que é a nossas línguas naturais, né? A nossa língua natural. Então, o que que é essa habilidade expressivista filosófica? Nós extraímos as regras das nossas práticas, normas que são implícitas, e aqui eu estou usando o vocabulário do Alva Noah, que o Diogo também gosta, desenvolve bastante coisa em relação. Elas estão entangled, né? Elas estão emaranhadas. As normas, elas estão implícitas, emaranhadas nas nossas práticas. Então, é um esforço de olhar para as nossas práticas e tentar extrair as normas. E ao tentar extrair essas normas difusas, nós modificamos as práticas. O esforço explicitador dessas normas, elas se revertem para uma certa reorganização, das práticas elas mesmas, né? Isso é filosoficamente menor? Não, isso é filosoficamente muito interessante. A gente não precisa estar falando de verdade e falsidade, mas a gente está falando de normas que constituem o significado das nossas práticas, e ao explicitar essas normas implícitas, a gente pode controlá-las, corrigi-las, revisá-las, e ao fazer isso, a gente transforma as práticas elas mesmas, né? E a gente se transforma também. É uma parte mais filosófica, mais fenomenológica, digamos assim. Então, essas normas articulam, né, o significado das expressões linguísticas também, tá? É, então, o que que eu estou defendendo aqui? O significado e normatividade de nossos sistemas formais, eles são derivativos, eles são parasitários de práticas linguísticas, práticas conceituais, né? Em certo sentido, é o que a dificuldade de se pensar o que que é um conceito, né? Qual é a natureza do conceitual, né? Então, aqui você tem, por exemplo, um senhor. Essa piada é apresentada lá pelo Brandon com Peter com frequência. Essa anedota, né? O Brandon também não é um cara lá muito engraçado. Nem eu. Mas veja, aí tem uma pessoa apalpando o chão, assim, tentando procurar alguma coisa. Aí chega um policial, ok? Esse policial pergunta, viu alguma coisa aqui?
A pessoa palpando, às vezes é falado como um bêbado, né? O bêbado apontando, fala, eu perdi aqui uma moeda, uma minha chave de alguma coisa, uma coisa importante. Aí o policial, muito gentil, certamente não é um policial do Rio de Janeiro, vai falar com a pessoa que está palpando o chão e perguntar, então você perdeu por aqui a sua chave, tua moeda, alguma coisa? Não, em verdade, policial, eu perdi, olha, a 2, 3 quadras daqui, lá, aqui, distante daqui. Aí o policial fica meio enigmado, enigmático, assim, pro policial. Pô, assim, você perdeu a tua chave lá longe, e você está procurando aqui, por que que você está procurando aqui a tua chave? Aí a pessoa no chão, o filósofo, né? O lógico, tá falando, olha, eu estou procurando aqui porque aqui tem luz, aqui tem um poste de luz, aí ilumina tudo. Então, eu acho que isso é a anedota lá que o Breno gosta de contar. Eu uso sistematicamente isso no livro. Que, veja, é óbvio que nossos sistemas formais eles dão luz, no sentido deles eles serem sintaticamente muito bem formados, a semântica é muito bem formada, propriedades metalógicas muito boas e bem comportadas. Mas a luz não significa que o significado, o que é precioso, o que a gente está procurando, a normatividade, vem do poste de luz, ok? Provavelmente a normatividade e o significado eles estão em lugares muito distantes, especialmente em lugares que não são tão lá muito bem iluminados. Quais são esses lugares muito bem iluminados? São os nossos jogos de linguagem, ok? Aí eu sou Wittgensteiniano. As nossas práticas inferenciais conceituais, elas mesmas, que articulam o significado das coisas, elas não são lá muito bem iluminadas, elas são difíceis, assim, elas são conflitantes, elas são disruptivas às vezes, elas são misteriosas, elas são obscuras, elas são indeterminadas, elas são vagas, e a gente tem um certo domínio em relação a isso, e a nossa tarefa é tentar tornar explícita essas normas difíceis, né, dos nossos jogos de linguagem. Obviamente, aí eu sou pragmatista também, no sentido, não existe só uma maneira de você tornar explícitas essas práticas, né? Aí tem o meu pluralismo. Acho que existem maneiras distintas de você tornar explícita, né? Por exemplo, eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu estava conversando com um amigo em Borro, o Marran é brasileiro, é Marran Silva, não somos parentes, mas é um amigo, ele está fazendo doutorado lá no grupo do Vanzen. Eu estava tentando apresentar essas ideias. Ele falou, não entendi, Matheus. Aí eu dei fiz uma analogia futebolística. Eu gosto de futebol. E saudações flamenguistas aí, pessoal. É, especialmente aos palmeirenses, se tiver algum eu perdi. E qual é? Imagina um monista lógico, como se o monista lógico ele fosse uma espécie de técnico de futebol que é muito apaixonado pela beleza do jogo de futebol e pelas regras do jogo de futebol. Ok? De maneira que, veja, existem muitas maneiras de você jogar futebol. Existe uma maneira de jogar futebol no Rio de Janeiro, na Argentina, Brasil, na Várzea. Eu moro num bairro em Recife chamado Várzea. Também tem essas regras mais institucionais da FIFA e tal. Tem as crianças jogando futebol. Você pode colocar uma bola de papel, pode jogar uma bola feita de meia e tal. Pode colocar duas pedras, você pode improvisar várias coisas. E se estiver jogando uma pelada aí no aterro do Flamengo com o Diogo no fim de semana, pode jogar de maneiras muito diferentes, mas tem regras constitutivas também do futebol. Mas você pode explicitar essas regras muito diferentes de maneiras diferentes. Por exemplo, a maneira como a FIFA articula institucionalmente o futebol é uma maneira aí que é reforçada, reproduzida em muitos outros lugares, inclusive dando muito dinheiro para muita gente, não eu, mas muita gente ganhando dinheiro com isso. Qual é a ideia? É que um monista é aquela pessoa que vai olhar para essas regras e vai falar, pô, é isso, é o que existe, futebol é isso, mas ainda, ele vai reforçar a ideia que, em verdade, o futebol é o jogo a ser jogado. Assim. Vai olhar para o voleibol, para o basquete, para o atletismo, vai olhar, pô, olha, isso em verdade não é esporte, viu? Isso não é legítimo, isso não deveria nem ser considerado como esporte. Isso é uma espécie de futebol degenerado, não tem nem bola direito, o pessoal usa a mão, esquisito. Aí ele começa a reforçar isso e vai introduzindo pessoas também na prática de futebol, uma nova geração, reforçando, olha.
E essa futebol é único, é a única maneira de ser jogado, e as outras são formas degeneradas, deviantes desse futebol, né? Até que você pode ter uma geração que acredita de fato que você não tem uma pluralidade de jogos, mas você tem aí o jogo, né? Então, essa é uma analogia que eu acho que faz, inclusive você pensando em sistemas abstratos como sistemas disciplinadores, né? Sistemas que você usa para introduzir pessoas em uma nova geração naquelas práticas regradas também. E você pode explicitar essas práticas de maneira. Então, uma pergunta do tipo, qual é o jogo de futebol verdadeiro? Qual é o jogo de futebol real? Não faz sentido essa pergunta, ok? Essa é uma pergunta sob o ponto de vista neopragmatista, ela é uma pergunta ruim, e é uma pergunta nociva também, né? Qual é a maneira verdadeira de você explicitar as regras? Também não, assim, você vai, é óbvio que você vai ter idealizações, você vai tentar regimentar de maneiras que são convenientes ou não, e vai ter consequências, mas você poderia ter regimentado isso de maneiras diferentes também, né? É óbvio que assim, no verão de Recife, em janeiro, eu não vou jogar futebol com uma bola feita de gelo, porque isso não vai dar certo, né? Então, não é só uma questão de arbitrariedade de regras, mas é a questão que jogos, eles também têm constraints materiais, né? Eu não vou jogar futebol com uma bola feita de fumaça também, ok? Ou num campo, num domínio situado onde objetos não têm estabilidade, ou não têm robustez, ou deslizam muito, ou eles somem e aparecem de maneira muito irregular. Então você tem uns constantes materiais, né, que vão limitando aí a minha arbitrariedade do jogo também, né? Ok, então já falei muita coisa. Eu acho que dessas coisas que eu já tratei, o tipo de motivação que você pode ter para, quando tem motivação para lógicas não clássicas, em verdade elas são muito distantes, muito diferentes também, né? Por exemplo, você pode pegar o Brouwer, que tem uma visão, né, que motiva aí um intuicionismo, mas motiva de maneiras muito diferentes e pode ser muito solipsista, meio idealista, né, em relação a uma espécie de matemático ideal, a mente da matemático ideal. Você tem o Priest que pensa em contradições reais no mundo, né, no dialeteísmo. O da Costa que é muito próximo do Carnap, eu acredito, também. Então, quando tem motivações filosóficas, elas podem ser muito diferentes também. O que eu gostaria de pensar é que a pluralidade de lógicas, de sistemas formais, em verdade, eles poderiam ser fundados naturalmente. Naturalmente é uma palavra perigosa, né? Eles poderiam ser, você poderia remetê-los à pluralidade de nossas práticas inferenciais, né? Então, é como se eu tivesse duas esferas aqui. Você tem essas esferas, elas não são metafísicas, ontológicas, mas são metodológicas. É uma maneira de olhar para as práticas, e algumas práticas elas são situadas, encarnadas, locais, e você tenta extrair isso. Você tem esses sistemas abstratos, ok? Você reforça esses sistemas, reproduz esses sistemas como sistemas disciplinadores das próprias práticas das quais nós extraímos eles, e isso modifica as práticas elas mesmas, ok? E ao modificar as práticas, você pode fazer novas extrações disso. E fazer as novas extrações de práticas modificadas vão gerar novos sistemas. E esses sistemas podem ser reforçados de novo nas próprias práticas. Então você tem uma espécie de movimento espiralizado, circular, mas é espiralizado porque você retorna às práticas, mas as práticas elas mesmas, elas já são diferentes, ok? Tem diferente o momento do qual você tenta fazer essa primeira extração expressivista, né, dessas normas difusas. Então, as duas ideias principais que eu estou usando aqui são as ideias do expressivismo lógico, né, que o vocabulário lógico não denota, não refere o significado do vocabulário lógico, uma contradição, ou negação, a implicação material não é representacional, mas o significado não é dado pela referência a coisas, sejam elas concretas ou abstratas, mas é um vocabulário que torna explícita determinadas inferências que nós já dominamos quando nós dominamos conceitos do nosso cotidiano, de falantes competentes de línguas naturais, nossos jogos de linguagem. E o outro ingrediente que eu estou usando aqui, que o professor Rodrigo também conhece muito bem, é o inferencialismo, que eu já falei, né? Então, entender um conceito significa entender as suas inferências materiais. Atenção, o Celas ele já faz essa distinção, né? Eu não estou falando aqui de inferências formais, diferenças que são baseadas no domínio do significado de operadores lógicos, tá? Eu estou falando aqui de inferências materiais.
Então, o Rodrigo me convidou para fazer essa apresentação hoje é quinta. Aí eu pergunto, poxa, Rodrigo, a apresentação vai ser na sexta? O Rodrigo vai falar para mim, não, Marcos, é na quinta. Eu falo, pô, é no sábado? O Rodrigo fala, não, Marcos, é na quinta. Aí no domingo, tolerante, paciente, quando ele vai ficar chateado, fala, aí ele vai usar vocabulário lógico, do sim, então, da implicação material, por exemplo, e da negação. Ele vai falar, Marcos, olha, presta atenção. Se for quinta-feira, então, não é sábado, e não é domingo, e não é segunda-feira, e não é terça. Ou seja, ele está tornando explícito, usando vocabulário lógico, inferências materiais que articulam e fixam o significado de dias da semana para mim, para tentar controlar e revisar o uso que eu estou fazendo. Tá? Então, você pode fazer essa brincadeira com cores, temperatura e vários outros conceitos também. Esses exemplos são exemplos toy, né, do brinquedo que Brandon usa. Por exemplo, o meu suéter aqui está frio, aqui no. Paulo pergunta, poxa, qual é a temperatura aí de Berlim agora? Eu falo, olha, agora muito frio, tá tipo 10 graus. Aí Paulo fala, olha, não, então é 11 graus? Não, Paulo, é 10. É 12? Não. É 13? Não. Paulo, veja, se for 10 graus, então não é 12, não é 13, não é 14, não é 15. Eu estou tornando explícito articulações inferenciais de atribuição de graus de temperatura para Paulo para tentar revisar o uso que ele está fazendo disso. Eu posso fazer isso com cor, eu posso fazer isso com outros conceitos também. Então, acho que eu vou pular isso, caminhando para esses últimos 10 minutos, e apresentar a maquinaria conceitual. Até aqui eu acho que não tem nada de original, né, no que eu estou fazendo. Né? É uma tradição pragmatista, neopragmatista, inferencialista. Aí vocês estão vendo elementos de Brandon, elementos de Wittgenstein também, segundo Wittgenstein. Aí aqui começa a ficar talvez alguma coisa que eu acho que poderia ser original. Eu acho que com o tempo e com treinamento apropriado, habilidades inferenciais, elas podem ser aprendidas e, digamos, desenvolvidas, melhoradas. Né? Habilidades inferenciais são um tipo de know-how, técnicas desenvolvidas para modular o raciocínio, as regras do raciocínio, ou regras do uso conceitual, pragmatistamente, de acordo com pressões que eu estou chamando aqui de meio ambiente, né? São externas, então eu não sou mentalista, tá? Desculpa decepcionar aí algumas pessoas, eu não sou nem platonista também, né? E alguns seres humanos, eles são responsivos, né? Alguns seres humanos não, desculpa. Seres humanos são responsivos a pressões do meio ambiente, algo individualista e algo nem mentalista. E essas pressões que eu estou chamando de pressões ambientais, elas vão limitando o raciocínio clássico. Então é como se o lógico ele fosse também sensível a essas pressões materiais, tá? Onde ele está inserido. Marco, muito abstrato. Você tem exemplos? Tenho. Qual é a ideia aqui? É que predicados vagos proporcionam, aí eu estou trazendo o vocabulário da psicologia, né, ecológica, eles proporcionam a constrição, o constrangimento habilidoso, por exemplo, do terceiro excluído, da lei do terceiro excluído, né, que é uma espécie de lei que exige, né, a total determinação de conceitos. Procedimentos não monotônicos em ciências podem proporcionar, dar uma oportunidade inferencial de você revisar padrões monotônicos de dedução. Um sistema, na nossa infodemia, tem muita informação e essas informações são conflituosas. Isso pode ser uma espécie de oportunidade inferencial para a gente introduzir práticas inferenciais paraconsistentes, que vão limitar, constranger o princípio da explosão. Várias relações de relevância entre sentenças, elas podem nos proporcionar a oportunidade de restringir o comportamento formal muito abstrato de implicações materiais, que não tem sensibilidade para relações de relevância e acarretamento entre sentenças. Recursos restritos, como poder computacional ou de tempo, eles são pressões normativas para que proporcionam ou que dão oportunidade
a gente constrangir pressupostos clássicos de premissas. O pessoal mais metafísico, pensar em futuros contingentes que não são completamente determinados pelo, né, o princípio da bivalência, por exemplo, é uma espécie de oportunidade inferencial para a gente constranger, limitar a universalidade alegada de um princípio da bivalência também, né? Acho que todos esses exemplos eles vão mostrar que práticas inferenciais elas poderiam ser tomadas como affordances, ou seja, usando esse vocabulário aí do oportunidade de ação, oportunidade de engajamento habilidoso com o meio onde está inserido, que motivam, né, habilidades normativas. Por que que é habilidade normativa? Porque eu sou inferencialista, né? A habilidade normativa é de você restringir regras. Quais são essas regras? No caso do lógico, ele pode restringir regras clássicas de inferência dentro das nossas práticas inferenciais. Então, o lógico ele pode estudar, sistematizar essas normas implícitas nas nossas práticas inferenciais. Eu acho que esse é o claiming aqui, do que eu estou querendo desenvolver, né, na terceira parte do meu livro. Acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas então o que que é uma filosofia de affordances para pluralidade de lógicas, né? É, eu estou tomando aqui a inferência como um tipo de atividade cognitiva, né? Eu acho que ela tem condições objetivas, né? Pré-condições que vão tanto incidir sobre o agente quanto o meio onde está. A habilidade de inferir, por exemplo, B de A. Do lado do meio, você tem, digamos, potencialidades ou disposições de onde você está inserido, né, como agente normativo, agente cognitivo, e você tem as habilidades do lado do agente. Aqui, o Gibson chama essas disposições do meio de affordances. O nome affordance não existe, né? O substantivo não existe em português. Português. Em português, assim. Em inglês tampouco. Você tem o afford, to afford é dispor, proporcionar, oferecer. Affordance ele introduz, né, nesse texto clássico de 86, e pode ser uma coisa ruim, como pode ser uma coisa boa. Ele não está pensando em elementos abstratos, também não está pensando em uh, affordances sociais. Por isso que ele fala também sobre correio, né? Sobre mandar carta como uma affordance. Então, ele está lá. Eu vou tentar acelerar um pouco agora. Essas oportunidades de ação. Aí, na verdade, era para estar animado, mas aí vai perder a surpresa aí desse. Tem coisas fofas aqui, né? Eu perdi o mise-en-scène aí, porque é uma apresentação em PDF. Ok. Aí o que que a Bárbara Feta, que é a minha anfitriã aqui em Berlim, fala, num artigo dela sobre affordances, em geral a gente marca isso com ável, né? A cadeira, ela proporciona ser sentada, a gente fala, ela é sentável, né? Um cliff, um despenhadeiro, você pode cair dele, é um outro exemplo do Gibson, e assim por diante. Então, veja, aqui desse lado esquerdo do meu slide, você tem uma pessoa usando a oportunidade de sentar e fumar um cigarro, ok? Tem outra pessoa usando aqui o despenhadeiro para tirar uma foto de Instagram. Pode ter uma ave que está usando o despenhadeiro como abrigo, ok? Ou algum animal usando também pela disposição do corpo para se esconder. Tem uma pessoa aqui pulando no desfiladeiro, fazendo um esporte radical. Aqui desse lado você tem um copo. Esse copo ele não é só um objeto com propriedades e relações. Organismos percebem esse copo, ou animais complexos percebem esse copo como uma oportunidade de ação, uma affordance, né? Ele é uma oportunidade de se engajar. E aqui você está usando, assim, veja, se o copo ele fosse muito grande, ou se ele fosse muito pesado, ou muito escorregadio, provavelmente eu não conseguiria segurar esse copo, tá? Esse copo aqui pode ser usado para um animalzinho fofo se esconder de um gato, que também é fofo. O gato pode se esconder dentro de um copo aqui, que nem é um copo, mas eu coloquei porque é uma foto bonita. Eu gosto de gato. E aqui o cachorro ele não, ele usou mal, ele tentou se esconder dentro de um copo e não conseguiu, por conta do tamanho do corpo dele.
Aí eu vou bater, Diogo, desculpa, só esses conceitos aqui, aí eu paro, tá? É uma apresentação mais longa, mas vai ser um dia longo, né, para vocês. Essa é a terceira parte. Aí eu faço a pergunta: a foda se eles precisam ser objetos físicos? O Rodrigo sabe muito bem disso também, né? Aí, veja, para mim é muito importante porque eu estou querendo fazer que affordances não sejam só coisas físicas, né? Assim, né, elementos perceptuais, essa coisa de middle size, dry goods, né? Que o Austin usa, né? Essas coisas, né, de tamanho mediano na nossa frente a gente pode pegar e tal. Exemplo de sala de aula, né? Cadeira, mesa. Eu acho que não necessariamente. Então tem uma literatura muito boa. Hoje, por exemplo, o Eros Carvalho, lá do nosso colega do Rio Grande do Sul, ele está desenvolvendo essas noções de affordances sociais, que são possibilidades perceptuais de interação social em pessoas, no meio onde essas pessoas estão, em situação. Isso é formado por normas culturais, por marcas físicas, por práticas compartilhadas. Então, por exemplo, um sorriso aqui da esquerda, ele pode dar a oportunidade de proporcionar o engajamento. Esse sorriso aqui do Jack Nicholson não dá essa oportunidade de engajamento, né? Tem esse filme, vocês conhecem esse filme, Smile? Putz, é muito pesado esse momento. Mas é legal, eu gostei. Eu gosto de filme de terror. Eu gosto de filme. Tem um Smile que esse sorriso não dá engajamento, você deveria. Viu alguém sorrindo desse jeito? Não chega perto. Na sala de aula, os professores presentes sabem muito bem disso, né? Se você coloca uma disposição circular, isso proporciona, né? Solicita engajamento, discussão. Se você coloca um atrás do outro dessa outra maneira aqui, não solicita engajamento. Você pode colocar para fazer uma prova e tal. Instituições poderiam ter poderes solicitantes diferentes, sejam mais convidativas ou menos convidativas, de acordo com a previsibilidade dela, né? Ou, se ela é muito imprevisível, pode gerar mais cautela e cuidado. Aí o que eu estou tentando pensar é um argumento analógico, né? Aí eu paro, viu? É. Então, qual é a base do projeto aqui? É um argumento analógico, tá? É uma analogia. Ah, assim como affordances sociais, instituições, né? Uma universidade. Uma universidade não é só um conjunto de coisas físicas, né? Um país, a Constituição, a polícia, né? Que matou tanta gente aí no Rio, nesses últimos dias, ela não é um conjunto de coisas físicas, né? São, tem- veja, é interessante. Alguém pode pegar essa ideia, pode desenvolver aí, está gravada. Ela pode não ser muito convidativa, não pode solicitar muita coisa. Na verdade, pelo contrário, né? Ela pode solicitar, dar a oportunidade que você fuja e corra e não fique perto. Então, formas sociais são possibilidades para interação social ou possibilidades de ação que são formadas, determinadas, instituídas por práticas sociais e normas. Analogia. Assim como esses affordances são essas coisas, affordances inferenciais eles são oportunidades, eles são possibilidades para a agência normativa habilidosa de lógicos, por exemplo, de nossas práticas são também formadas por um histórico longo e complexo de interações desses agentes com a natureza, com uns com os outros e com as instituições nas quais a gente está inserido, né? Então, é esse argumento analógico. Assim como esses afordem são oportunidades para a gente oferecidos objetivamente por coisas materiais, e affordances sociais, eles nos dão oportunidade para interação social. Affordances inferenciais, eles são uma oportunidade que o mundo, que as nossas práticas nos oferecem para exercitar habilidades normativas e restringir ou permitir o uso de regras inferenciais ou regras normativas quando a gente se engaja com os conceitos, né? Com a nossa paisagem, os nossos nichos conceituais. Isso são noções que eu venho tentando desenvolver no livro também. Nicho conceitual, nicho inferencial. Deixa eu vou pular. Aí eu vou para a parte solicitante e eu acabo, viu, Diogo? Desculpa. Então, esses psicólogos ecológicos, baseados em Gibson, eles também falam de normatividade. Eles falam de significado dos affordances, eles também falam de poderes solicitantes. Um affordance ele pode ser mais convidativo ou não. Então, veja, aqui também teria animação, mas como eu também não tenho muito tempo, tem gente que está desenvolvendo isso para fazer design, tecnologia, porque você tem a parte objetiva no mundo,
Mas você também tem a parte fenomenológica, ou fenomênica, né? Como o Flávio também corrigiu a gente, é a maneira como você percebe essas coisas. Por exemplo, a feijoada vegana, porque Flávio é vegano, eu também sou. Tem uma feijoada aqui, tá? Aí o Paulo, ele comeu feijoada vegana junto com a gente. Comeu muito, muito, muito. A feijoada, ela é uma affordancy para a nutrição do organismo aí do Paulo, né? Mas ele comeu tanto que, putz, ele passou mal depois. Aí no outro dia, Flávio e eu, a gente chega para Paulo, Paulo, vamos comer feijoada de novo? Paulo vai falar, não, não aguento mais, não quero mais. Mas a feijoada, ela continua sendo a Fordance. Objetivamente, a Fordance para o Paulo. O que que mudou? Mudou o poder solicitante da feijoada para o Paulo, entendeu? Paulo encheu a cara de caipirinha. A caipirinha, no outro dia, ela continua sendo bebível pelo Paulo. Mas o poder solicitante provavelmente vai mudar, porque ele vai estar de ressaca também. Tem feministas que estão usando, por exemplo, essas categorias para lidar com essas questões sociais, do tipo olhar para um lugar com muito sujeira na cozinha, em relação a. É uma mesma affordancy, né? É possível que você limpe as coisas, né? É uma oportunidade de uma ação no mundo, mas para homens, por nós sermos treinados culturalmente de uma determinada maneira, e para mulheres, o poder solicitante de pele suja é diferente. E isso causa muito estresse, muito problema para casais. Tá. Então a ideia é fazer analogia com isso também. Assim, se a gente tem inferências, affordances inferenciais, a gente também tem poderes solicitantes para esses affordances inferenciais. Aí o meu exemplo é isso. Você tem contradições, suponha que contradição seja uma affordance inferencial, tá? Se alguém quiser me fazer perguntas sobre metafísica depois, é bem-vindo. Aí a ideia é que você, de acordo com o seu treinamento e a cultura, né, que você esteja envolvido, né, você possa modificar o poder solicitante de uma contradição, ok? Então, para um lógico clássico, de uma cultura, de uma tradição clássica, de lógica clássica, a contradição, você engaja com ela como uma forma de uma maneira só. Você trivializa tudo, você explode a noção de consequência lógica, ok? Ao passo que um lógico treinado numa cultura paraconsistente, mais tolerante, que aceita contradições sem trivializar, ele pode exercitar a habilidade inferencial dele de maneira diferente, ok? De maneira até maneira parcimoniosa. Então você não precisa explodir nada quando tiver contradição. Você não vai perder o seu sistema de crenças, por exemplo. Você pode simplesmente restringir o princípio da explosão, ok? A contradição ela pode ser diferente de trivialização. Por exemplo, o Da Costa falou de um negócio desse. Então, para um clássico, o poder solicitante dela é fuja, ao passo que para um paraconsistente, o poder solicitante de uma contradição é ok. Ok? We can deal with. Né? A gente pode fazer isso. Aí eu vou desenvolvendo coisas aqui, mas eu acho que tá. Aí aqui é só um detalhe sobre realizabilidade. Eu sempre tem essa pergunta, Marcos, o que é essa coisa de affordancy inferencial? O que é isso? E aí eu sou pragmatista, through and through. Pode ter uma metafísica? Pode ter. Assim, mas não é necessário que tenha para mim agora. Eu preciso só das funções disso. Então pode ser conflito de informação, pode ser conflito de regras, pode ser conflito de crenças, pode ser conflito de um banco de dados, conflito numa prova matemática. Eu acho que tem essa coisa da realizabilidade múltipla. Eu não preciso me comprometer com uma base categorial para essas coisas, né? Aí aqui eu estou falando de outras coisas, conclusão. Acho que é basicamente isso. Eu vou parar aqui. Já estourei o tempo que o Diogo tinha me dado. Me deu 40 minutos. Eu falei 45. Tá. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência também.